Jornal do Comércio, na CBN. Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio, traz a manchete do dia do nosso jornal que fala de economia. Bom dia! Bom dia, Clauson. Bom dia também para os amigos ouvintes aí. Mas, assim, ouvindo vocês falarem aí sobre as festas juninas, eu não poderia deixar também de lembrar do vatapá, né? O vatapá com aquele camarão. Nossa senhora, tu foi cirúrgico, Fred Novaes. Nossa. E, inclusive, a gente estava até debatendo sobre isso aqui, né? Alguns pratos típicos que não só vivem na festa junina, mas nessa época do ano costumam ser muito valorizados, né? Que é o nosso tacacá e o nosso vatapá, né? Coisa boa, bem lembrado, Fred Novaes, bem lembrado. Bem que a gente poderia fazer uma reportagem, né, sobre esse consumo, né, de tacacá nessa época do ano, quanto aumenta para aquele empreendedor, para aquela cozinheira, né, coisa boa. Com certeza, Clauson. E falando de economia, falando do Jornal do Comércio, das notícias, a gente precisa trazer um dado que não é nada agradável para o Amazonas, que é uma realidade do Brasil todo. O levantamento do TCU aponta que no Amazonas, até abril, havia o registro de 304 obras paradas, obras federais paradas, né, que isso representaria deixar de investir aqui, e nessas obras, mais de 1 bilhão em investimentos previstos. Desse total dessas obras, apenas 13,32 foram repassados, ou seja, 138 milhões. E o interessante, Cláudio, é que dessas 304 obras, elas representam quase 50% do total de obras federais previstas aqui para o Estado. Na verdade, ela corresponde a 47,13% do total de 645 empreendimentos federais da União aqui no Amazonas. E é outro dado que também acho que é importante a gente refletir sobre esse problema, né, da paralisação de obras federais no Estado, é porque ele alcança municípios, por exemplo, como Altaz, que lidera esse ranking negativo, com 20 obras paradas, seguidas de Manaus com 18, Manacapuru com 15, Jutaí com 14, Amaturá com 11, Coari com 11 também, Itacoatiara também com 11. E o outro dado que chama a atenção é que 63,81% dessas obras, ou seja, 194 obras, são referentes à educação básica, empreendimentos parados que deveriam ser escolas, deveriam ser algum creche, enfim, algum tipo de unidade escolar para a educação básica. Isso gera uma situação, Clauson, que a gente pode tirar pelo menos 2 problemas graves aí dessa paralisação das obras. Uma, obviamente, o ponto de vista da falta da infraestrutura para a realização do serviço a que foi destinado, no caso, a educação, a expansão da educação básica no Amazonas, que é um problema sério isso, quando a gente pensa num estado continental como o nosso e tão carente de necessidade, tão carente de infraestrutura. Só por esse lado já é um ponto muito negativo. Mas a gente precisa entender também do ponto de vista do impacto econômico que isso representa, porque acaba que, como foi falado, 1 bilhão que deixou de movimentar nos municípios, geração de economia, geração de ativação do trabalho na construção civil, dentre tudo que gera ao redor. Então a nossa expectativa é que a gente consiga, de alguma forma, criar uma pressão para que essas obras paralisadas no Brasil todo, mas especialmente no Amazonas, elas possam ser retomadas e a gente consiga ter um fluxo de investimentos, uma retomada, o presidente Lula anunciou a possibilidade de retomar aí o PAC, mas enfim, que a gente consiga criar uma política pública de retomada dessas obras e retomada de investimentos para que a gente tenha todo esse efeito positivo, tanto de um lado quanto a retomada, a eficiência, a efetivação, na verdade, dos serviços esperados, no caso, principalmente da educação básica, como também da ativação econômica dos municípios através das obras, através da realização dos serviços. Clauson? Repete pra gente o número de obras paradas, Fred. 304 obras federais paralisadas até o mês de abril. Esse dado ele é do painel de acompanhamento de obras do TCU. Muitas obras paralisadas, obras do governo federal aqui no estado do Amazonas. Infelizmente, grande maioria dessas obras são na área de educação, impacto gigante, né? Vamos continuar a acompanhar e cobrar, inclusive, né, governo federal, presidente Lula, né, o próprio
os próprios educadores da pasta do governo federal, Ministério da Educação, para que essas obras fluam aqui no estado do Amazonas. Imagino que as obras em todo o Brasil estejam nessa situação também, né? Vamos acompanhar. Bom dia para ti. Ok, bom trabalho aí, até mais. Igualmente. Agora 9h12.